It was a really strong earthquake. Its force was very large. Foi terremoto muito forte. Sua força era muito grande e a lareira era rasa, portanto os tremores eram perceptíveis. O Burô Meteorológico Central anunciou previsão, mas faltavam apenas 5 segundos para o terremoto, então tínhamos apenas 5 segundos. Ao mesmo tempo, incêndio deflagrou na maior parte da Turquia, incluindo este lugar, aqui, e não tínhamos helicópteros suficientes. Há 4 ou 5 dias que tínhamos pedido ajuda, gritando helicóptero, helicóptero. Estávamos a gritar e a pedir ajuda até ficarmos roucos, mas não havia helicópteros suficientes, e os voluntários também estavam, na realidade, em helicópteros estatais. A área do incêndio era enorme. Foi por isso que a maioria das pessoas evacuou por sua própria conta. Infelizmente. As casas arderam em 20 minutos, literalmente ao estalar de um dedo. Foi o que é conhecido como um incêndio aéreo, que é transmitido através das copas das árvores e espalhado por ventos fortes. Os habitantes locais dizem que não houve ventos como este há muito tempo. Terra carbonizada, quase nada resta das casas. Carros, tratores e motociclos estropiados como latas. Quando as chamas começaram, um incêndio deflagrou. Estavam noutro lugar, fora da aldeia, a apagar outros fogos. Quando regressaram à sua aldeia natal, viram que já não restava nada das casas. E não havia nada que pudessem fazer quanto a isso. São as pessoas com tudo o que acumularam nas suas vidas, todos os seus pertences, todos os seus, como se costuma dizer, utensílios simples, ferramentas, equipamento de veículos, estábulos. E o vento é tão traiçoeiro. Acontece, de facto, que os ventos fortes são tão rápidos. Viaja 20 km numa hora. Isso nem sequer é um homem que possa fugir. Foram 120 km num dia. Não há praticamente nenhuma parte da aldeia aqui. Está queimada até ao chão. Era uma visão a contemplar. Qualquer pessoa com um coração deve ter quase chorado naquele momento. Agora estamos a ver mais fogos florestais passar de 0 a 50 mil acres, 80.000 acres em cerca de 5 a 7 dias. É simplesmente inimaginável. Não importa quantos recursos se ponham em direção a um incêndio, se houver mais velocidade do vento e menor umidade, seca, então não há nada que se possa fazer para o impedir. Até agora, as casas estão desmoronadas, totalmente desmoronadas porque a água está, tipo, a 1 ou 2 metros. Portanto, não há ninguém por detrás dessa inundação. Tudo desmoronou. Apenas as pessoas saíram e deixaram as suas propriedades, as suas casas, o seu gado, até perderam o seu gado. E sabe, estas comunidades, o seu gado é, tipo, o seu principal fonte de sustento porque também constroem os seus meios de vida a partir do gado. O mais horrível é a reconstrução. Voltar à vida quando a catástrofe passou é o pior momento porque se vê a realidade. No dia seguinte vêem-se as ruas, vê-se a morte. Temos 2 tipos de população afetada. A população que perdeu tudo, a casa, qualquer coisa, e a população evacuada. Well, of course, it's a huge loss. E assim, é claro, uma enorme perda. Para além da sua casa, perderam toda a plantação. Havia inicialmente um problema que era claro do que fazia ser tóxico. Entraram nos aquíferos e que tornava a água inutilizável. O incêndio começou muito perto da cidade naquela manhã. E houve muito pouco tempo para evacuar. Dito isto, sim, 84 pessoas morreram nesse dia. Foi incrivelmente devastador e muito assustador e doloroso testemunhar. E era a minha cidade natal. Assim, cerca de 80% da cidade ardia, à direita,
edifícios, empresas, escolas, igrejas, residências. Muitas pessoas perderam a sua casa, os seus bens, o seu veículo e o seu sustento, o seu trabalho, tudo no mesmo dia. Muita gente deslocada, 50 mil pessoas deslocadas. Muito, muito devastador. Apeteceu-me tremer e fiquei tipo, o quê? O que é que se passa? E depois quis agarrar-me à parede. Queria agarrar-me à parede e senti-me assim e fiquei tipo, uau, isto é um terremoto. E logo de seguida, a casa começou a abanar tão forte, tão agitada. Depois, vi a parede a rasgar-se. E depois, graças a Deus, consegui sair dela. Comecei a ver muita gente a ir para o hospital. Pessoas a sangrar e depois com as pernas partidas, pés partidos. Era muito, muito, muito triste ver aquelas pessoas a chorar. Houve logo de imediato tanto trânsito na rua. E depois foi lá que comecei a compreender a gravidade do que acabava de acontecer. Os terremotos que tivemos em 2017 e 2018. Aconteceu a 10 milhas fora da nossa cidade. E durante este tempo, muitas pessoas morreram. Um dos incidentes foi uma escola privada. As crianças ficaram presas lá dentro e foi de partir o coração ver estas pessoas, sabe, ficar do lado de fora a tentar fazer tudo o que podiam para salvar estas crianças. Não me lembro exatamente quantas crianças morreram, mas elas salvaram mais do que morreram, sabe, por isso estou grato por isso. Mas foi aterrador porque podia ter sido a minha filha. Poderia ter sido a sua filha. Poderia ser qualquer uma das nossas crianças. E isso é um pensamento aterrador. Não conseguia sequer imaginar a dor que os pais estavam a passar. E o que aconteceu foi que a margem do rio rompeu por volta das 7 horas da manhã e as pessoas ainda estavam deitadas. A água subiu 2 metros em tempo recorde, cerca de 5 ou 6 minutos. Não havia tempo para as pessoas acordarem e as pessoas treparem sobre o mobiliário, subiram aos primeiros andares e os próprios vizinhos tiveram de puxar as pessoas através das janelas porque não conseguiam abrir as portas. Uma das minhas tias ficou presa dentro da sua casa. A água subiu tão depressa que foi cerca de 40 centímetros antes da água chegar ao teto. Por outras palavras, elas estavam praticamente a sair, ambas iam afogar-se e uma prima teve de partir as janelas para as tirar de casa, pois caso contrário era impossível para elas ainda lá estarem vivas. A mesma casa que o protegeu, a mesma casa, foi uma armadilha para o afogar. E assim foi realmente o caos total. Apenas um bar antes do vulcão tomar a nossa casa. Assim, os vulcões já se encontravam na nossa vizinhança e pudemos ver que já estava a afundar-se e que não havia realmente maneira de o fazer. Não havia mais nada a fazer. Por isso, decidimos partir para evitar ser atacados pelos gases. Muitas pessoas não morreram devido ao vulcão. Morreram de acidentes causados por pessoas que corriam aqui e ali e por pessoas que queriam deixar a cidade. Houve mais de 20 mortes por acidentes. É importante compreender que a própria natureza tem as suas próprias leis e incertezas. Portanto, se for confrontado com um desastre deste tipo, não lhe cabe a si escolher e decidir. Não sabemos exatamente o que irá acontecer no futuro porque o clima está a mudar diariamente. E também as pessoas estão a tentar fazer face a isso. Mas para ajudar os outros, temos de nos ajudar a nós próprios. Parte da questão também é que quando estas catástrofes acontecem e o tempo passa, já não está nas notícias, já não está, e as pessoas esquecem-se disso. Mas as pessoas ainda continuam a sofrer. As pessoas ainda estão sem habitação. 1 ano mais tarde, 2 anos mais tarde, estão apenas a lutar para retomar a sua vida,
e muitas das pessoas já se encontravam numa situação de quase pobreza. Não podemos continuar a viver desta forma. Então, onde estamos nós como espécie? Onde estamos nós agora? Onde temos estado? Compreender a nossa história e compreensão. Tanta coisa está a mudar tão rapidamente no mundo. E então, para onde vamos a partir daqui? O que é que o futuro nos reserva? E não apenas para nós, para os nossos filhos e para as gerações vindouras. A vida humana é a primeira e principal prioridade na nossa vida. Vemos que, no final do dia, as coisas materiais por vezes não importam realmente. Todos são iguais perante uma catástrofe no sentido de que quando um milionário ou um bilionário tem todo o dinheiro do mundo e o dinheiro não pode salvá-lo. Reparámos num homem com boa roupa, ouro na mão. O seu estado financeiro parecia bom porque tinha uma moto com ele. Mas ele ainda estava a pedir comida. Ele estava literalmente a gritar: leva o que quiseres. Leva o que quiseres de mim, porque ele tinha dinheiro em sua casa, mas não tinha comida para a sobrevivência. Assim, as pessoas tornaram-se completamente conscientes, graças a esta situação, de que o dinheiro e outras coisas não são necessárias. O que é preciso é tempo, nossa humanidade, porque o que tivermos estará conosco. Se não formos capazes de nos unirmos, se não virmos a necessidade e não nos apercebermos disso, mais tarde poderá ser demasiado tarde. É apenas uma pena que as pessoas só se juntem durante as catástrofes. E é aí que entra a tristeza, sabe? Devíamos estar a reunir-nos de antemão. Temos de falar mais alto. Temos de nos exprimir. Essa é uma boa chave para nos reunirmos. Temos de ser honestos. Só não sei o que mais vai ser preciso. Quer dizer, quantas mais casas têm de ser destruídas, quantas mais pessoas vão morrer, quantas mais supertempestades vão destruir completamente e devastar áreas em todo o mundo antes que mais pessoas comecem a perceber que isto não é normal. A propagação da desinformação abrandou o nosso progresso potencial, toda a desinformação. E não estamos onde precisamos de estar como uma sociedade. O tempo está se encurtando. Se não nos unirmos agora, será demasiado tarde. Não vamos perder a nossa oportunidade.